Falando em hater, vocês já viram que eu recebi uma visita, né? A pergunta, que foi uma pergunta polêmica, querendo ou não, que eu acho que qualquer casal que recebesse essa pergunta, se alguém fizesse essa pergunta pro meu marido e ele respondesse o que eu não esperasse, mas eu entendi o contexto, né? A tal pergunta: quem é mais importante na sua vida, Thiago, a Silvia ou a Márcia? E aí foi aonde a Silvia, eu acho que deu aquela, né? Mas eu não pirei o cabeção com a pergunta, eu pirei o cabeção com a Márcia, que ela começou a se achar. Ela ficou: ih, você não está nesse patamar. E quem olha de novo o programa pela segunda vez vai ver que eu tô brincando, que ainda começo a rir. Eu falo, não é? Exatamente, a reação da Silvia, eu consegui ver. Que foi... Mas é porque vocês se conhecem, sim, né? Exato. Mas não foi isso? Não foi isso, Márcia? Ela vai dizer que não. Não foi isso aqui que eles estão falando, Na hora não? que ele respondeu, da mãe, porra. Ele disse, não quero brincar mais. Ela ficou puta mesmo. Não ficou. Ai, Márcia, tu não me conhece, que nada. Se cobriu com a coberta. Não quero brincar Quebrou mais. um vasinho, derrubou um vasinho que estava atrás ainda do quarto. Mas, assim, óbvio que ia derrubar alguma coisa. Eu queria que o Thiago falasse de novo nisso, porque eu acho que é uma pergunta, assim, que as pessoas falam assim, os imbecis... Ai, desculpa, os haters falam assim na internet. Essa aí é aquela Essa é a que que se se acha acha mais importante que a mãe. Eu quero que tu fale isso, por favor. Primeiro que é uma pergunta muito injusta, né? Uma comparação muito injusta de São se fazer. compartimentos diferentes, né, Thiago? Exatamente. Totalmente São diferentes. posições Mas diferentes, ali a gente não tinha opção, era ou mãe ou parceira. Era o que eu precisava responder. E antes, essa realmente foi a última pergunta, mas tiveram, sei lá, acho que eram 20 perguntas no questionário. Óbvio que seriam as mais polêmicas. Ali né? passaram poucas, né? Ih, não podia falar. Não passou. Isso me chutei. Vaquinha. Bota a buzina. Então, apesar de ser uma comparação injusta, né, de importâncias diferentes, porque as duas têm total importância na minha vida. A minha mãe jamais vai deixar de ser minha mãe, e a Silvia, casei com ela para a vida inteira. Então, assim, eu sei que eu saí de casa para formar a minha família, e a partir do momento que eu saí de casa para formar a minha família, a minha prioridade é a minha família. Né? Nós somos cristãos e eu sei que eu devo honrar meu pai e minha mãe, mas eu preciso também colocar a minha família como a prioridade. Né? Eu me uni a Silvia em um só corpo. Então, a minha prioridade é a Silvia, mas a minha mãe jamais vai deixar De ser honrada. E de ela ter tirou a a vida, importância né? que ela Não tem. teria. E eu sei tudo que ela passou para me criar, junto com os meus irmãos, enfim. O valor, né, esse honrar é muito forte. Então, eu vejo, naquele momento, eu quis honrar a minha mãe. E honrou. E ela é realmente muito importante na minha vida, e a Silvia também é muito importante na minha vida. As duas são essenciais na minha vida. Sem as duas, com certeza, eu não seria o homem que eu sou hoje. Sem a educação desde a infância até a minha vida quase adulta, e a Silvia, a minha vida adulta, porque eu conheci ela com 19 anos. Então, a Silvia me ajudou muito a formar o homem que eu sou, mas a minha mãe me deu uma base excelente. Então, aquele momento, para mim, aquele momento foi um momento de honrar ela. A importância dela. Não te cortando, mas eu acho que a criação a criação que você deu para ele foi quem ajudou ele a escolher uma mulher boa para ele, que foi a Silvia. Sim, né? Eu acho que é o reflexo
Tanto Tem como fugir que, disso. tanto que a Silvia não se cansa de falar, e acho que ela não tem problema nenhum em falar, tanto que falou no programa, que ela quer ser para as nossas filhas a mãe Que a Márcia que foi a pra sogra você. dela é. Entendi. Que a minha mãe foi para mim. Ah, né? é um É baita pra mim. nível de consciência, hein, Silvia? Porra. Para que eu vou chorar. Hoje eu não tô... Olha, o programa transformou vocês? Me fez ver muitas coisas, me transformar não. Aham. Porque eu também não quero ser transformada. Né? Certo. Eu quero melhorar, transformar não. Mas evoluiu em alguns pontos. Evoluir, né? Eu acho evoluir. que transformar É, no sentido é. de De evoluir. evolução, exato. É, De uma mas, reflexão mais Isso. apurada, de uma concepção tô evoluindo diferente. todos os dias, é um processo doloroso, não é fácil. Sim, a evolução dói, né? Dói bastante, mas estou nesse processo. Ô Silvia, se tivesse que fazer diferente enquanto você esteve lá, o que você faria diferente? Seria falsa? Seria sem vergonha e mau Pudesse caráter. voltar no tempo lá, Aham, só que eu não consigo. Faria isso? Mas Faria isso, Você porque faria, mas as faria com pessoas qual que fizeram propósito? isso se deram bem? com qual propósito você As faria pessoas isso? que fizeram isso tiveram uma visibilidade enorme? Desculpa. Mas tu queria visibilidade ou não, tu eu não queria queria visibilidade. curtir o momento? Mas para não ser julgada da forma errada Não. que eu fui. Eu acho que as pessoas elas Não. gostam de As uma pessoas- pessoa, elas gostam elas preferem uma mentira doce do que uma verdade ácida, entende? E eu não sabia disso. Mas você foi você. Eu fui eu. Exatamente. Se eu tenho um problema contigo, a minha sogra sabe disso melhor que ninguém, e o Thiago também. Eu vou ali e vou falar tudo que eu acho. Acabou. O problema morreu. Resolvido. 2 minutos depois eu não lembro Eu mais. não ia falar 30 segundos. 30 segundos ela virou pra cá, virou pra ti de novo, Eu não tá tenho tudo problema bem. nenhum, sabe? Eu consigo ver todos os meus defeitos, todos os meus erros, sabe? Tanto que eu tenho um problema bem sério com terapia, porque ficar gravado. Que é de terapia? Que eu consigo ver meus erros? Ai, mas eu consigo, meu terapeuta, ele sabe Vou que dar eu... Gravando a tela. Eu vou gravar esse momento. Não, eu consigo ver todas as minhas falhas e meus defeitos, sabe? Que bom, né? Isso é, muito importante. Mas o que me doeu é saber, difícil mas você o que, aceitar. peraí, Admitir, né? mas o que me doeu, mas o que me doeu foi saber que a mentira, ela é muito mais aceita do que a verdade. Isso me doeu muito. Por mais que as pessoas digam que preferem a verdade. Exato, exatamente. É porque às vezes a mentira agrada. Não, a A mentira mentira é agrada, doce, né? A Muito, mentira agrada, muito. você passar a mão na cabeça. A falsidade agrada. Né? Exatamente. O não fere, Fere. né? A sinceridade. A verdade, a fere. sinceridade, Isso é verdade. Para viver numa hipocrisia, entendeu? Mas assim, eu entendi a advertência, aspas, que ele fez. Porque a minha pergunta foi assim, se tivesse que fazer de novo, né? Como você faria? Talvez né? eu contasse a minha história triste de vida, talvez nem mentisse, mas contasse a minha história triste de vida. Pra Que ser- também foi tornar muito um pouco triste. vítima, Foi muito né? triste a minha história de vida. Thiago sabe, Márcia sabe. Foi Mas muito eu triste. acho- E tanto que toda volta e acho meia alguém me perguntava da minha história de vida. Eu falava, cara, eu não tô aqui pra fazer palanque. A minha história de vida não tá aqui pra fazer palanque de nada. Exatamente. E não era essa a questão. A gente estava lá por um puro propósito e genuíno. E foi isso que eu me atentei. Eu nunca ia falar e também não vem ao caso. Mas se eu falasse, Márcia, conta aí. Muita gente ia chorar. E a Márcia, um dia a Márcia veio me contando lá no programa, ai, a fulana me contou isso. Eu falei, porra, Márcia, cara, cai na real. Se tu contar a tua vida pra mulher, Márcia perdeu um filho. Com 8 anos de idade. Então, tipo, cara, em nenhum momento ela usou isso como palanque. Mas eu me propus a isso. Eu disse, não. Não, ela não vai fazer isso. Ô Márcia, e a base familiar? Porque, por exemplo, alguém vai para um Big Brother, fica lá sozinho, sente saudade do filho, do marido, da mãe e tal. Vocês estavam, aspas, entre família. Sim. Mãe, sogra e marido. As filhas não estavam lá e tudo bem, mas essa base familiar, ela dava segurança para vocês? Vocês se ancoravam nessa base familiar ou Não. ali isso não veio em No meu conta? caso, não. Tanto que muitas vezes eu briguei com a Márcia, fui rude com ela, que a Márcia vinha falar, o que será que as crianças estão fazendo agora? Eu falei, Márcia, não me fala das minhas filhas. Isso me desabava. Eu conseguia, tipo, entrar em uma outra atmosfera que eu não lembrava delas, que eu não pensava nelas. Tanto que nos últimos dias foram dias terríveis para mim, que eu não aguentava mais.
Então, assim, talvez essa proximidade deles me fazia lembrar que elas estavam sozinhas. Não estavam sozinhas, elas estavam muito melhor do que com a gente. Mas, estavam se divertindo mais, estavam com pessoas de confiança, enfim. Mas isso me deixava muito desesperada. Saber que as pessoas que eu mais confio estavam ali comigo, sabe? Quando a gente A precisa esperança sair, dela é as que eu crianças- voltasse, Que ela fosse embora. que eu fosse embora Pra para ficar com as ficar com as crianças. meninas. Entendi, era algo que te incomodava, é saber que as crianças estavam em casa. Exatamente. Entendi. Mas foi o fator mais agravante para a gente decidir se iria para o programa ou não. Foram elas. Ah, eu acredito. Mas conta aí, eu sei que vocês estão cheios de segredinho, cheio de coisa, mas os projetos novos para 2024, dentro dessa linha, tem alguma Bem, coisa? Então, eu vou te contar quem que eu sou. Eu não faço planos e projetos de nada na minha vida. Eu sou uma pessoa que não me frustro por nada, porque eu não tenho planos para nada. O único plano que eu tenho na minha vida, meu único desejo é que as minhas filhas cresçam saudáveis, que sejam mulheres independentes, pessoas que estudam, que eu possa proporcionar isso a elas. Eu não tenho planos nenhum. Então, o que vier, tem. Não tenho. Tá no lucro. Tô no lucro, não Mas tem. existem pretensões. Não. Ah, claro que sim. Negociações. Claro que sim. Mas o que é... Não sei, gente. A gente quer participar de um reality de casal agora, de verdade, né? Quem sabe? Esse reality, você já sabe qual é o reality, ele existe. Já existe. E tá caminhando para isso. Não sei. Não sei. Não. A gente Não. tá aí. Tamo aí. A gente quer. Vamos, amor, nesse? Vamos junto. Vamos junto? Olha Olha, aí. daí eu vou fazer um podcast com vocês. A gente podia fazer um reality daqui, né? Ué. Sim. Oi, sabe que a nossa região aqui pede, né, uma coisa nessa pegada, né? É verdade. Essas mídias, esses programas, óbvio, é o centro de tudo, né? É São Paulo, Rio e tal, mas a gente tem um litoral paradisíaco verdade. aqui que merecia, né? É verdade. Esses olheiros aí, essas pessoas despertarem pra cá. Pô, Balneário e Camboriú. Ah, não, mas eu ia querer ir pra neve. Ah, mas depende, né? Depende. Mas eles estão por aqui, né? Então, né? Estão em todos os lugares. Estão né? em todos os lugares. Estão em todos os lugares. Ninguém Eu acredito. percebe, Eu mas acredito, eles eu acredito, eu acredito.